Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3. Santíssimo Deus e Pai, graças te damos, ó Senhor, porque é por causa da tua presença, é por causa do teu nome, é por causa da tua vontade, é por causa da eleição com que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, predestinando a Deus dentre tantos pecadores, dentre todos os pecadores, pessoas para serem um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Há coisas, ó Deus, que nós não entendemos, por sermos criaturas, por sermos tão pequenos diante de Ti. Mas nós aceitamos, Senhor, toda a Sua vontade. Aplica a mesma em nossos corações e que nos rendamos diante dessa Tua santa e bendita palavra, para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo de Atos dos Apóstolos. Hoje nós iremos ler o capítulo 13, do verso 42 em diante. Diz assim: Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiam Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadia a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeita, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Vamos ficar por aqui e meditar texto por texto. Então, dando prosseguimento assim os apóstolos, os nossos irmãos, pregando o evangelho, aconteceu o que nós estamos vendo aqui. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Então houve um público ali que queriam ouvir a palavra de Deus novamente, né? Ou seja, deram crédito à palavra. É isso que acontece com a pessoa que verdadeiramente é tocada pela palavra, é tocada pelo Espírito Santo. Ela quer ouvir a palavra novamente. Ela não fica retrucando ou pensando o seguinte: essa palavra aí eu já ouvi. Quando você vê uma pessoa dizendo isso, essa palavra eu já ouvi, essa pessoa está desprezando o poder que a palavra de Deus tem de nos exortar, nos instruir, nos ensinar, de nos fazer lembrar outras e outras vezes daquilo que o Senhor quer para nós. É a vontade de Deus e não a nossa que deve prevalecer. Então o que é que acontece? No verso 43.
despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiam Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadia a perseverar na graça de Deus. Então eram pessoas que realmente tinham sido tocadas pela palavra, creram que aquela palavra era a palavra de Deus e palavra necessária para nos dar vida e nos fazer viver conforme a vontade de Deus. Então, quando Paulo despediu a sinagoga, o pessoal da sinagoga, diz aqui que muitos dos judeus e dos prosélitos aqui eram gentios convertidos ao judaísmo. Pessoas que não eram judeus, mas foram convertidas ao judaísmo mediante o ensino da lei, né? E os rudimentos e o cerimonialismo judaico. Eles se converteram ao judaísmo. Mas ouvindo eles a respeito da graça de Deus, é o que nós vamos ver aqui mais adiante, eles então seguiram a Paulo e a Barnabé, como diz o texto adiante, né? Muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadia a perseverar na graça de Deus. Então veja, eles começaram a seguir a Paulo e Barnabé, dois servos de Deus que estavam pregando o evangelho da graça, né? E o que é que acontece com pessoas que seguem os pregadores da fé, da graça de Deus? Não nos resta outra alternativa a não ser a alternativa de pregar mais e mais, como fizeram Paulo e Barnabé aqui. E estes falando-lhes, os persuadia a perseverar na graça de Deus. Ou seja, é aquilo que Paulo falou em Gálatas. Se alguém pregar outro evangelho diferente do que nós temos anunciado, que este seja maldito, que este seja anátema. E este evangelho que Paulo prega é o evangelho da graça de Deus, que é totalmente diferente do judaísmo, totalmente diferente dos mandamentos que Deus deu a Israel. É isso que a maioria da igreja ainda não compreendeu. Israel é um povo, a igreja é outro povo. Deus deu a Israel mandamentos, ordenanças e estatutos para que Israel pudesse viver uma vida não perfeita, mas uma vida regrada. E como é que eu posso dizer? Uma vida limitada pelos mandamentos e estatutos e ordenanças que Deus tinha dado. Aos gentios, que somos nós hoje, nos foi concedida a graça de Deus. Você não vai ver nas cartas apostólicas nenhum apóstolo ou evangelista pregando: arrependei-vos e crede no evangelho. Não. Essa mensagem é anunciada, quando você vê sendo anunciada, ela é anunciada aos judeus que rejeitaram a graça de Deus em Cristo Jesus e que o pregaram no madeiro, desprezando assim o seu Messias. Mas aos gentios lhe é dito o seguinte: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Essa é a mensagem. É crer. Certa feita, os próprios discípulos disseram a Cristo: Senhor, quais são as obras de Deus para que nós façamos? E o próprio Cristo disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Jesus Cristo não disse: a obra de Deus é que vocês se arrependam dos seus pecados. A obra de Deus não é que vocês saiam evangelizando. A obra de Deus não é que vocês orem, intercedam, façam boas obras.
deem dízimos e ofertas. Em nenhum momento disse isso, porque isso é um resultado da ação do Espírito Santo em nosso coração. Quando a gente se converte a Cristo, Deus efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Não carece de mandamentos ou ordenanças como foi dado a Israel. Nós vivemos pela lei da fé. Isso nos é dito nas cartas dos apóstolos. Quem quiser negar, negue. E assim se responsabilize pelas consequências as quais o próprio Deus irá responsabilizar. Crer no Senhor Jesus. Então é esse o evangelho que Paulo e Barnabé estão anunciando aqui. Eles lhes falavam e ele os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Veja, ele não mandava perseverar na lei, nas ordenanças, nos mandamentos, nos estatutos, na graça de Deus. Ou seja, no fato de você ter sido salvo gratuitamente, independente das obras. É o que a palavra diz. E o que é que acontece no verso 44? No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Veja que maravilhoso. Enquanto muitos cristãos hoje preferem ficar em casa assistindo, existem pessoas que vão fazer o quê? Vão se reunir para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, aliás, no verso 44 ainda, no sábado seguinte, e aqui não se trata de os discípulos estarem guardando o sábado, não tem nada a ver, eles estão aqui no sábado seguinte pregando na sinagoga para os judeus, e nesse caso ele está pregando para que os judeus recebam a Cristo, reconheçam a Cristo como Senhor e Salvador, uma vez que eles tinham rejeitado Cristo como Messias, quando veio e quando estava em vida. Agora eles devem aceitar Cristo como Senhor e Salvador, e não como o Messias, porque Cristo virá para eles novamente no milênio, e aí eles vão reconhecer Cristo como o Messias. Mas enquanto isso não acontece, aqueles que quiserem ser salvos na dispensação da graça terão que reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Não mais como um rei, mas como um noivo que aguarda o momento de se encontrar com a sua noiva adornada e imaculada, que é a igreja. Mas o que é que acontece aqui quando no sábado seguinte, toda a multidão, diz aqui, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. A cidade toda, é brincadeira um negócio desse, para ouvir a palavra de Deus. O que é que acontece com os judeus? Diz assim no 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. É isso que acontece com todo aquele que não compreende a dispensação da graça, a pregação do evangelho da graça. Eles se tomam de ciúme, eles se tomam de inveja e começam a blasfemar, contradizendo o que Paulo fala nas cartas apostólicas. Não é diferente hoje. Muitos cristãos desprezam as cartas de Paulo, blasfemam contra o evangelho da graça, dizendo que você deve guardar a lei, que você deve guardar o sábado, que você não deve comer carne de porco e tantos outros alimentos, que no evangelho da graça o apóstolo Paulo vai dizer que tudo que Deus fez é bom e deve ser consumido com ação de graça.
não há nenhuma restrição. A restrição foi para o povo judeu, porque Deus queria mostrar a eles em figura uma questão aí de impureza espiritual e não impureza física, né? Então o que é que acontece? Vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Quando é que uma pessoa toma-se de inveja? É quando uma pessoa não está satisfeito com a condição da outra. Não aceita. Não aceita. O evangelho da graça está sendo pregado. Pessoas estão sendo libertas do cativeiro de Satanás. E o que é que aqueles que são religiosos fazem? Eles blasfemam. Eles chegam até a dizer, como os judeus disseram de Jesus, é pelo poder de Beelzebu que esse está fazendo isso. É assim que acontece. Porque o evangelho da graça humilha o ser humano. Mostra a ele que ele não tem condições nenhuma de chegar até Deus. Ele não consegue ouvir a Deus. Ele não consegue enxergar a Deus. Ele não consegue sentir a Deus, a menos que Deus se manifeste, como Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A menos que isso aconteça, o homem natural, ele está escravo do seu pecado. Ele é escravo de Satanás. Ele está debaixo da ira de Deus, e a qualquer momento a ira de Deus pode descer sobre ele, por ele rejeitar o evangelho da graça. Não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus disse isso. Então é por isso que as pessoas não vão a Cristo. É porque não querem ter vida. E é necessário que haja da parte de Deus essa iniciativa. É Deus quem vai atrás do pecador, esteja ele onde estiver. E quando Deus toca ali no coração e o faz nascer de novo, aquela pessoa se torna uma nova criatura, uma nova criação. E ninguém consegue virar nova criatura por si próprio. Porque só quem pode fazer de uma velha criatura ou de uma criatura uma nova é aquele que a criou. Ninguém mais. Então isso aconteceu com os judeus. Eles tomaram-se de inveja. Eles tinham ali na sua frente o Cristo, o Redentor deles. E eles o mataram, pregando numa cruz. E não aceitaram a mensagem dele, mandando com que eles se arrependessem, e não aceita a mensagem dos seus apóstolos, mandando com que creiam no Senhor Jesus para serem salvos. Mas o que é que acontece quando eles blasfemam e contradizem o que Paulo fala? Verso 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Vocês não querem ouvir, vocês não aceitam a graça de Deus sobre as suas vidas, então nós iremos para os gentios. Nós iremos para aqueles que não eram povo de Deus, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. E o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O João, capítulo 1, verso 1. Vou ler assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. O texto que eu quero ler, que eu queria ler, é aquele que diz: veio para o que era seus e os seus não o reconheceram. Na verdade é o João capítulo 1, verso de 11 a 12. Diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então os judeus não aceitaram, rejeitaram. Então nós vamos anunciar o evangelho a todos. E aqueles que crerem, esses se tornarão filhos de Deus. A estes lhes será dada a graça de serem salvos tão somente pela fé. Verso 47. Porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Veja, o Senhor disse isso, como diz o 47, porque o Senhor assim nulo determinou. Foi Deus quem determinou que Paulo fosse pregador aos gentios. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Então por que rejeitar a mensagem de um homem desse? Que Deus o constituiu para a luz aos gentios. Não tem como rejeitar. Mas Paulo. Paulo foi constituído por Deus para a luz aos gentios. Ponto. Não tem nada de Paulo A, Paulo B, Paulo C. Quando você vê uma pessoa desprezando as cartas de Paulo, essa pessoa está se colocando acima deste apóstolo e está se colocando igual a Deus. Porque é Deus quem diz quem é Paulo ou quem não é Paulo. Não é ninguém, nenhum ser humano. Muito menos uma mulher. Como no caso, uma senhora aí de uma determinada seita, que, desprezando assim as cartas de Paulo, se fez pregadora, se fez profetiza, e a maioria das suas denominações, se não todas, seguem os seus escritos. Então o que é que acontece aqui? Paulo foi constituído para a luz até os confins da terra para a salvação, como disse o 47. 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra de Deus, e creram todos os que haviam sido determinados para a vida eterna. Então, a mensagem do Senhor tem sido e será anunciada até os confins da terra. E aqueles que crerem, é porque esses foram determinados por Deus. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido determinados para a vida eterna. Que Deus, pelo seu soberano poder e pela sua infinita graça, aplique essas palavras em nosso coração e entendamos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos orar.